Na música de 1976, a cantora Elis Regina já dizia em seus versos que vivemos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Um ditado popular famoso e conhecido por muitos diz que filho de peixe, peixinho é. Mas e você? Acredita que os problemas também podem ser herdados passando de pai para filho? As histórias se repetem. Enquanto você não soluciona algo na sua família, quando você não tem uma cura, aquela história tende a se repetir. Isso aconteceu pelo menos na minha família. Acho que tem um fator psicológico, né? Porque se for a gente acompanhar bem, né? A gente se assemelha bastante com nossos pais, com as ações dos nossos pais, né? Os filhos acabam repetindo a história do pai, ainda mais por conta do convívio, o meio que vive, né? Eles acabam reproduzindo isso tudo. Então eu acredito que passa sim, né? Mas todo mundo também tem a capacidade de mudar a história, eu acredito nisso também. Pode parecer bobagem, mas você sabia que a vivência que seus pais tiveram, seja ela boa ou ruim, influencia a sua vida hoje, inclusive a amorosa? Muitas situações comprovam isso. Divórcios que passam de geração em geração, famílias com tendências ao vício, traições, nervosismo e agressividade que são facilmente reconhecidos pela frase "puxou ao pai" ou "ela é igualzinha à mãe". Tem uma coisa chamada epigenética que fala que tem alguns traços que podem ser herdados. Por exemplo, uma pessoa mais brava, algumas características da pessoa pode ser sim passado de pai para filho. A gente tem visto alguns casos de que as coisas se repetem enquanto a história não se completa, ou se cura, ou se resolve. Essas referências são chamadas de heranças negativas e são responsáveis por muitos relacionamentos fracassados. Na terapia do amor, você aprenderá o que fazer para vencer as heranças negativas e dará início a uma nova fase de amor e felicidade na próxima palestra da Reconstrução do Eu. Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Existe um gene do amor? Um gene do divórcio? Será que a vida amorosa dos nossos pais pode influenciar a nossa vida amorosa? Este é um tema que nós temos lidado e explorado muito no nosso trabalho, porque, Cristiane, nós temos visto que, de fato, parece que, na maioria dos casos, a vida amorosa dos pais passa, sim, para os filhos. E muitos pensam que não, ou que eles podem mudar. Como uma entrevistada da matéria, ela fala: não, eu creio que também você pode mudar, você não precisa cometer os mesmos erros, você pode fazer escolhas. E realmente nós podemos, mas como? Porque você tenta fazer tudo do oposto que seus pais fizeram e ainda assim você erra, ainda assim você se encontra na mesma situação. Você talvez é uma mãe solteira. Você não queria que isso acontecesse com você. Você viveu, cresceu num lar assim, a sua mãe não teve um marido. E você hoje é mãe solteira. Aí o que acontece, Nato? As pessoas acabam pensando assim, então, na verdade, é a vida. A vida é assim, o amor é assim, os homens, as mulheres são assim. Casamento não existe, casamento feliz não existe. Então, as pessoas acabam achando que aquilo ali é um fato, que realmente elas não podem mudar. E você tem que prestar atenção, porque às vezes você nunca se ligou nisso, você nunca deu a isso muita importância, mas você já parou para avaliar qual é o histórico de vida amorosa dos seus pais, avós, tios, tias, os familiares mais próximos, os dois lados, tanto da parte da mãe quanto da parte do pai? Você encontra semelhanças entre o que tem acontecido com você e o que acontece ou aconteceu com eles? Mesmo que você cresceu vendo o errado e prometendo a si mesmo: eu não vou fazer isso, eu quero diferente.
Você acabou repetindo esses erros mesmo sem querer? Então, preste atenção no programa de hoje, nós vamos falar mais sobre isso e como você pode mudar esta história. Lembrando que a qualquer momento você pode ligar para o programa 011-3573-3535. A nossa equipe está à sua disposição. Se você está passando por um problema na sua vida amorosa ou quer conselhos, pode ligar para a nossa equipe agora e falar fora do ar. Você não precisa expor o seu problema aqui para o público. Agora eu gostaria que você conhecesse aqui o Rafael e a Sara, os nossos convidados de hoje, que são bem jovens e vão falar para a gente o que está acontecendo aí na cena jovem, né? O que acontece, o que rola entre os jovens, porque quando a gente fala de vida amorosa, não importa a idade, parece que não importa a idade. A dificuldade está em todos os lugares, não é isso, Rafael e Sara? Bem-vindos. Obrigado, isso mesmo. Então, vocês têm que idades? Você? Tenho 20 anos. E você? 18. Então, bem jovens, estão namorando, não é? Vão contar pra gente como é que começou esse relacionamento, que também começou com um pouquinho de problema e depois mudou. Vamos primeiro falar, gostaria que vocês dessem pra gente uma ideia do que está acontecendo aí entre os jovens. Como que está a vida de namoro, de ficada, de pegação, de seja lá o que vocês falam hoje em dia, para descrever o que acontece aí nos relacionamentos. Então, Renato, é uma coisa muito livre, vamos dizer assim. Você sai para uma balada, para algum lugar e quem você quer, você consegue. É muito simples. As pessoas elas não têm uma dificuldade para conhecer uma pessoa, para já ter uma intimidade com a pessoa, vamos dizer assim. Que vai de beijos até coisas mais piores, né? Que é muito simples. A pessoa vai lá, tá numa balada, já conhece uma pessoa ali e ali a pessoa já é completa da outra pessoa, porque não tem uma dificuldade, não tem uma conversa, não tem um diálogo entre as pessoas. Uhum. É muito momentâneo. Hoje, o rapaz, por exemplo, ele tem essa dificuldade, assim, essa timidez, esse medo de se aproximar das meninas, ou está assim tão fácil que não tem nem mais essa questão? Eles nem passam por isso mais? Não existe mais, porque antigamente a gente vê, né? A gente vê as histórias aqui antigas, né? Que ia lá e tinha que conversar com a moça, e depois falar com os pais, e aí assim vai conquistar a família. Agora você conhece uma pessoa no mesmo dia, já tem uma intimidade com a pessoa, já continua assim uma coisa muito, muito fácil, não tem essa dificuldade. Pode ser que demore um pouquinho, a pessoa, não, vamos ver, mas no final das contas é tudo muito fácil, muito simples. E você fala de experiência própria? Sim, eu já fui muito assim mesmo. Antigamente, né, há uns 2, 3 anos atrás, eu ia para baile de rua mesmo, coisa muito fácil. As meninas elas mesmas chegam, tipo, são oferecidas a você. Você não precisa nem fazer muito esforço, não precisa nem chegar. É isso que eu tenho observado ultimamente. As meninas, as mulheres estão fazendo todo o esforço, né? Elas estão atacando, muitas delas estão atacando. Então, os homens não estão precisando fazer muito, né, para ter um relacionamento, para beijar, para levar para casa. Não estão precisando fazer muita coisa. A mulher parece que agora está nesse período. Você fazia isso, Sara? Você se via assim, tipo assim, eu vou conquistar aquele rapaz, eu vou pegar ele? Sim, teve até um caso que na escola, ensino médio, eu cheguei na sala, eu achei o menino muito bonito, eu até falei, nossa, eu vou ser amiga dele. Beleza, passou um tempo, aí eu achei ele muito bonito, eu falei, nossa, eu vou ficar com ele. Aí ele começou a jogar e eu, fui lá e fiquei com ele. Daí depois de um tempo, eu não sei conhecer ele, depois de um tempo eu fui saber que ele fumava, que ele fazia tantas coisas erradas. E eu falei, nossa, e aí depois eu fui descobrir que ele namorava uma menina sendo que estava comigo, então... Quer dizer que você primeiro ficou, depois foi descobrir. Isso. Então é mais ou menos essa regra, pelo que o Rafael também falou. E nem primeiro gostar, fica, né? Primeiro fica, a questão é mais física mesmo, Isso. né? Beijar, pegar, sentir, ter sexo ou o que for. E depois você acaba pensando, qual é o seu nome mesmo? Mais ou menos assim, né? Exatamente. Sim. E qual o resultado prático disso? Tudo bem, as pessoas diriam assim, uau, então isso aí deve ser divertido, deve ser maravilhoso. Eles chegam a falar que estão curtindo, né? Uma juventude, curtição. né? Como que é na prática, assim? Vocês, tudo bem, eu até imagino que deve ter um momento assim, consegui o que eu queria, meu troféu, mais uma medalhinha e tal.
Mas como que é na prática? Assim, funciona? É bom? Não é bom? Como que é? Eu não queria que vocês falassem o que a gente gostaria de ouvir, não. Que vocês falassem realmente como é na prática isso. Poxa, é complicado, porque assim, como eu falei, é muito fácil. Então, é o que diz, né? Que vem fácil, vai fácil. Então, assim, levando o exemplo da família mesmo, eu já tenho um lar que não é muito estruturado. E aí é exatamente isso, você vai lá, tem a coisa fácil, e aí foi como você falou, né? Por exemplo, você vai lá, fica com a pessoa e depois você vai saber quem ela é. Então você não sabe se a pessoa é uma pessoa certa, se é uma pessoa errada, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então, por muitas vezes você entra num relacionamento assim, né? Fica com uma pessoa, depois pode até gostando dela, e aí vai saber que ela é uma pessoa errada, que usa drogas, né? Como a Sara falou. E você vê que depois, se você acaba gostando da pessoa, você percebe que não era isso que você esperava. Então você vai entrando numa frustração. E aí acaba gostando da pessoa e a pessoa não tá nem mais pra você, porque você só foi uma curtição pra ela. E acaba sendo meio ruim depois. Porque o resultado na hora, como você disse, é bom. É bom, é prazeroso. Tanto ali na ficada ou levando pra casa, né, pra ter uma relação, é prazeroso na hora. Mas depois é frustração total, porque você tem uma decepção logo depois, né? E pra mulher, pra moça, é também prazeroso? Como que era no seu caso? Sim, no momento é bom você estar ali com a pessoa. Que nem, eu via várias amigas minhas namorando, eu falei, pô, vou ficar aqui sozinha? E aí foi que eu entrei nesse relacionamento. Então, no momento é super bom você estar ali com a pessoa, mas depois você para e fala, nossa, quando você conhece a pessoa, você fala, não é isso que eu quero, não foi isso que eu planejei pra minha vida. Vocês tiveram vários relacionamentos, você teve quantos namoros, assim, um pouquinho mais sério, não sei, as ficadas devem ter sido mais, mas relacionamento mesmo de namoro foram quantos? Assim, que eu cheguei e falei assim, minha namorada foram quatro relacionamentos. Desde que eu era bem novinho, assim, uns 14, 15 anos, até os meus 17, assim, eu já tive 4 relacionamentos. Nesse começo aí, que você começou com 14 anos, né? Isso. Você não tinha essa intenção de só pegar e jogar fora, né? Você começa... Porque parece que aos 14 anos você quer namorar, mas não com essa intenção de... vamos pegar o máximo que puder. Vamos ver um namoro, vamos... Ou não. Sim, porque meu irmão era mais velho, ele tinha uma namorada. Porque é tão novinho, né? Isso é verdade. Pra ter essas más intenções. É que assim, meu irmão, ele já tinha uma namorada, né? Ele levava em casa e eu achava, tipo, muito bacana. Aí eu achava assim, eu vou ter uma pessoa também, porque minha mãe gostava dela, pra virar, tipo, uma família mesmo, assim, né? Não, vamos levar lá pra casa, vamos conhecer, né? Vamos ter um relacionamento legal. Igual meu irmão tinha. Levar pro shopping, saíam juntos, eu achava isso bacana. Então, acho que a minha ideia era essa, ter alguém pra ser igual ao meu irmão, praticamente. Aí foi como eu falei, né? Eu primeiro, né? A gente era um namoro assim, que a gente se conheceu na rua e tudo mais. Só que com o tempo eu não sabia o que era namorar praticamente, né? A gente namorou porque era bacana namorar. E aí eu descobri, me falaram que ela estava com outra pessoa, né? Com outro rapaz da escola e tudo mais. Só que eu não queria acreditar, porque ela falou assim, era inveja, não é isso, né? Só que aí eu fui procurar saber e aí realmente estava, eu vi mensagem, texto, aí eu fui procurar saber e realmente ela estava com outra pessoa, com outro rapaz. E aí eu até cheguei a ver os dois abraçados e tudo mais, aí foi bem frustrante mesmo, foi. Quer dizer, primeira experiência, né? Foi horrível. Horrível para você o primeiro namoro, quer dizer, sentiu traído, trocado, ousado, o que for. Então, no geral, você disse que sua família não é bem estruturada, não era bem estruturada. Você, então, não tinha bons exemplos de como seguir, como conduzir um relacionamento. Isso refletiu nos seus namoros, esses 4 namoros que você teve? Como foram? Sim, porque o que eu sabia foi o que eu aprendi na rua. Porque nunca chegaram em mim e falaram assim, um relacionamento é pra isso, você vai namorar com alguém pra futuramente ter uma família, pra casar, não. Nunca chegou uma conversa. Então o que eu aprendi foi o que eu descobri na rua, né? Eu descobri entre amigos, pessoas mais velhas que eu andava, que era o que falavam. Então, por isso, eu já não tinha um bom exemplo, né? Que não era um lar, tipo, nossa, uma família feliz. Já tinha esse mau exemplo. Ainda não chegaram para mim e explicaram como seria. Então, acho que por isso que e essas pessoas, elas que davam as orientações para você, elas com certeza não tinham exemplo. Com certeza não, porque, né? É porque é interessante nessas pessoas, assim, super frustradas no amor, ficam falando para as outras, olha, é assim, tem que fazer isso, sabe? Quando você faz, quer dizer, fica dando orientação, mas como assim, cara? Você não tem vida para isso, né? Mas o jovem vai muito pelo que os outros jovens falam, ensinam, falam que é assim, né? E aí você acaba errando igual a eles. E tendo as consequências igual às deles.
É a onda, né? O jovem vai muito na onda, como você falou, todo mundo está namorando, por que só eu estou sozinha? Então, a sua família desestruturada não te deu nenhuma referência do que é namorar, do que é ter um bom relacionamento, e você foi traído logo no primeiro relacionamento. Isso te fez uma pessoa insegura nos namoros? Você tinha ciúme, ficava assim paranoico para ver se a sua próxima namorada estava também te traindo ou não? Foi exatamente isso. Qualquer coisinha para mim já era traição. Colocou uma senha no celular é porque estava escondendo alguma coisa, tinha outra pessoa, uma mensagem que eu não podia ver, uma foto que eu não podia ver, já achava que era isso. Ia em algum lugar sem me avisar, para mim estava se envolvendo com outra pessoa, certeza que estava com outra pessoa, e não era nem tipo assim, eu tô achando, já era uma certeza. Eu já achava que, tá me traindo, isso é fato. Só um parêntese, você sabia que na nossa época, no namoro, a gente não falava todo lugar que a gente ia? A gente não se via às vezes por uma semana, não sabia onde o outro estava. Porque não havia celular. Não tinha como. Hoje é a vida online o tempo todo, você tem que saber onde está a outra pessoa, né? Sim. Traqueando a pessoa para saber onde ela está. Então isso também prejudica muito, né? Porque no namoro você não... Primeiro, normalmente quando você começa jovem, o jovem já tem que lidar com as inseguranças. O jovem ainda está descobrindo a sua própria identidade, né? E aí ele se envolve com alguém. E quando não tem uma segurança, o relacionamento tem brigas, tem pequenos problemas, então isso aumenta, isso extrapola para muito mais. E aí a receita está formada para desconfianças e brigas e tudo mais. No seu caso, você teve namoros assim, você falou que namorou um rapaz porque ele era bonito, depois ele não queria nada com você. Como que foi a sua experiência amorosa? Na verdade, não foi namorar, né? Foi ficar, porque ele é meu primeiro namorado. Então, era aquilo. Eu gostava, só que eles me usavam como se fosse mais uma que vai passar por mim. Ficar é uma coisa assim, todo mundo fica, mas aí o que faz você falar assim, agora eu quero namorar? Exatamente, que nem eu tava falando, né? Por exemplo, você fica, é muito fácil. Se você acha uma pessoa mais difícil, já é um passo a mais, entendeu? Então essa é pra namorar. Essa já, né, já deu, né, já é um pouco mais difícil, então você já vai lá, tem que sondar, vai ficar lá uma semana pra ver se consegue alguma coisa. Uma semana é muita coisa. Já era uma coisa. Uma semana é muita coisa, olha só. Tô me sentindo uma velha. Pois é. Então, com esse fundo aí, esse histórico, vocês se conheceram. E aí começaram a namorar logo, ficaram? Como que foi o relacionamento de vocês no início? Conversei com ela primeiro, a gente conversou, eu conversei com ela para saber como é que ela era. Tudo certo, não foi uma coisa que eu faria anteriormente. Porque eu aprendi outras coisas, né? Eu aprendi como realmente, né, ter um relacionamento, como era. Porque antes eu sabia o que era ficar, não sabia o que era um namoro. Então eu falei assim, se for para conhecer realmente uma pessoa que eu vou viver a minha vida, vamos se conhecer. Aí a gente começou a conversar, né? Eu conheci a Sara, a gente começou a conversar. Conversamos bastante tempo para depois pensar em ter alguma coisa, né? Vamos pensar em namorar. Namorar pra quê também, né? Vamos namorar pra quê? A gente vai namorar pra quê? Pra ficar falando que tem mais um relacionamento? Porque nós já tivemos relacionamentos. Então a gente já sabe o que é o erro. Então vamos tentar acertar, vamos ver o que nós vamos fazer. A gente conversou bastante, até que a gente decidiu, né, amor? Namorar pra realmente ter uma coisa séria. Porque a gente pensava muito no agora. Era muito fácil, que nem uma semana pra mim já era demais. E agora a gente pensou lá na frente, né? Pensou o que nós faríamos pra frente. Se era pra realmente ter um namoro, pra ter algo sério, ou pra ter um namoro pra falar que foi a mesma pessoa que passou na minha vida. Mas aí a gente estava participando da terapia. A gente se via, mas cada um participando da terapia, aprendendo. E aí a gente viu, não é uma coisa, te conheci hoje, vou namorar com você. Não, a gente esperou 9 meses, a gente foi conversando, se conhecendo, pra depois a gente falar, não, é isso mesmo que a gente quer, então a gente vai começar a namorar. Então vocês chegaram, antes de namorar, vocês começaram a assistir as palestras da Terapia do Amor, e aí foram aprendendo outras coisas sobre amor, novas referências, novas ideias, etc. E por isso já tiveram uma cabeça mais madura para chegar e falar assim, olha, agora a gente quer algo mais sério e tal. Foi esta a razão. Isso, porque eu também descobri que o erro não era só na pessoa que eu estava me envolvendo, o erro também estava em mim. Então eu aprendi o que eu queria para mim, o que eu era, né? Saber realmente, eu ser a pessoa certa para depois procurar uma pessoa. Porque não adianta nada eu procurar uma pessoa perfeita, né? A pessoa que se encaixasse em mim, só que eu estava cheio de complexo, cheio de dúvida, não sabia o que fazer. Então primeiro eu fui saber o que eu queria mesmo, o que eu era, para depois eu
procurar uma pessoa. E Rafael, o que você diria para um jovem que está assistindo você? Porque um rapaz de 20 anos falar, não, agora eu sei, eu quero um relacionamento e eu não quero perder meu tempo, a gente planeja. O que você falaria para um rapaz assim? Então, Cris, porque assim, é fato que todo jovem já se envolveu com uma pessoa, já se frustrou, é fato, não tem como não ter isso. Então, se a pessoa já tentou diversas vezes uma coisa simples, que foi fácil e deu errado, por que não tentar fazer uma coisa certa? Ir lá, tentar se consertar primeiro, ver algo que vai te acrescentar primeiro, para depois procurar uma certa, né? É bem mais fácil do que você continuar nessa vida. Eu vou conhecer uma pessoa, vou ficar com ela, eu vou me frustrar, depois vou ter que voltar tudo de novo e conhecer outra pessoa. Isso chega até a ser cansativo. Então é isso que eu falo, porque eu aprendi, foi o que eu aprendi que eu estou seguindo. Então realmente está dando certo, agora tem outra visão. Com 20 anos pode até parecer, é novo para pensar nisso, mas eu estou pensando no certo. Porque antes eu era muito novo também para fazer as coisas que eu fazia. Então é mais fácil agora. Eu tenho uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu sei que vai ter um futuro comigo, que vai ser um lar estruturado, que eu não tive, né? É uma coisa boa para ter. Então assim, os jovens podem fazer o que quiser, tá muito aberto. Pode ficar com a pessoa que quiser, o momento que quiser. Pode ser difícil uma semana também, só que não vai ter muito resultado. Agora a pessoa parar, pensar, cuidar dela mesma, para depois conhecer outra pessoa, vai ter muito mais resultado. E muitas pessoas que, por exemplo, viveram essa juventude assim, né, curtindo, chega uma idade, até jovem ainda, 25, 26, já estão cansadas, né, Renato? Já não aguentam mais a frustração e aí ficam infelizes porque perderam tanto tempo querendo curtir tanto e não fazendo nada certo, não parando como vocês fizeram, não, vamos parar, vamos fazer a coisa certa, que depois ela ainda é jovem, mas ela já está meio que velha em relação aos relacionamentos. São essas pessoas que aos 40, aos 50 falam assim, eu gostaria tanto de voltar aos meus 18 anos, eu faria muitas coisas diferentes, não teria feito aquilo ou isso. Então, realmente, a melhor fase da sua vida para você acertar no amor é na juventude. Se você fizer certo na juventude, você tem tudo para dar certo mais tarde, na frente também. Então, e curioso que você falou também, interessante, que as pessoas aí fora não acham que é cedo demais para fazer o errado. Nunca é cedo demais para ficar, para ter sexo, para beijar, para fumar. Não, tá só curtindo. Nunca ninguém vai dizer é cedo demais para isso, né? Mas para casar, para fazer a coisa certa, nossa, tão cedo, tão novo. Exatamente. Curioso isso, né? Mas vocês estão aí hoje aprendendo o amor inteligente, estão namorando há quanto tempo? Então a gente conversou, né, durante 9 meses, e aí que a gente resolveu mesmo, falou assim, vamos construir um relacionamento, foi há 4 meses, né? Tá formando 4 meses agora. E aí a gente já pensa já no noivado, já pensa no casamento, né, um pouquinho futuramente, mas já pensa em todo um futuro, né? Não estamos só no agora que a gente fazia antes, né? É diferente, então. É diferente. Ok. Você vai ver um pouquinho agora deste trabalho da terapia do amor, as palestras que o Rafael e Sara têm assistido, que mudou a concepção deles com respeito à vida amorosa e que está agora endireitando o caminho deles, apesar das heranças negativas que os dois herdaram dos pais. Preste atenção. Para quem viveu decepções amorosas, é difícil de acreditar que é possível esquecer o passado e assumir o controle novamente da própria vida. Mas quem vem às palestras prova que é possível com a própria história. As palestras, ela tem transformado a minha vida. Em que sentido? Eu não imaginava, nunca tinha passado pela minha cabeça que o amor ele poderia ser inteligente. Antes de encontrar a terapia, de ler o livro, de começar a cuidar de mim, eu era bem emotiva nos relacionamentos, eu tinha eu era autoritária, eu queria mandar no relacionamento e aqui eu entendi que não funciona dessa maneira. No amor, uma pessoa não está superior à outra, mas você está igual a ela. E no passado era, assim, destruição total na minha vida sentimental. Hoje eu optei por estar solteira pelo fato de que não é tão fácil encontrar alguém para você se relacionar, né, da maneira inteligente. Estou confiante, eu estou bem comigo mesma. Eu aprendi com a Cris que o mais importante é você estar bem com você. Porque quando você está bem com você, você exala. Você exala para as outras pessoas. Você tem que se valorizar primeiro, você tem que entender o seu valor. A pessoa que se valoriza, ela não cai no mundo, ela não vai lá
Você solteiro, por exemplo, que está sem ninguém, você não vai entrar em relacionamento com qualquer um, porque você se valoriza. Você é fiel primeiramente a você. Você é fiel, peraí, eu sou uma pessoa, eu não vou me dar para qualquer um, eu não vou me entregar para qualquer um. Não é todo mundo que pode me ter. Lições que são passadas através da experiência de quem venceu os problemas. O Renato e a Cristiane, a cada quinta-feira, compartilham um mar de novas possibilidades. Então, eu tenho assistido na televisão, tenho acompanhado. E eu acho muito importante o que a Cris e o esposo dela faz. Porque tem muitos casais que sofrem, né? E não sabem como resolver o seu problema em casa. E eu pretendo hoje sair daqui, né, com mudanças, transformação. E eu creio que começa a partir de hoje. Eu cheguei na terapia do amor decepcionado por conta de um relacionamento que não deu certo. Foi um relacionamento em que eu me dei, porém eu não fui correspondido. Então eu me coloquei de pé, né, tomei atitude e comecei a praticar tudo que foi passado aqui. Primeiro eu me tratei, cuidei de mim e hoje eu estou pronto para começar um novo relacionamento, não para ter apenas um relacionamento, mas para ter um relacionamento para a vida toda. Quando você usa o poder do não, você abre portas para o que presta, para o que é bom, para o amor total. Você cria espaço para o que é real e verdadeiro. Por que pessoas de sucesso são exigentes, às vezes são difíceis de agradar? Porque elas não aceitam qualquer coisa. Elas aprenderam que o bom é inimigo do melhor. Elas aprenderam que se elas não disserem não para o que não presta, elas nunca vão ter o que presta. Novas possibilidades e novas histórias que começam a ser escritas por quem tomou a atitude e também decidiu mudar. O Bruno e a Michelle vieram pela primeira vez e não querem mais parar. Eu vi uns vídeos no YouTube, as 21 dicas que a Cris e o Renato fizeram e eu gostei muito. Eu comecei a ver da 16 pra frente, que foi até a gente tinha discutido uma vez por alguma coisa que tinha acontecido, aí a gente foi ver os vídeos e gostei. Aí falei com ele que tinha essa palestra de quinta-feira e eu queria que ele me viesse muito comigo. A importância é o amor, né? Não deixar apagar nunca. Eu digo pra ele sempre que o amor é que nem um jardim, né? Tem que regar todos os dias. A gente tem 3 anos de casado, né? Todo mundo fala pra gente que é lua de mel. Mas eu sempre falo pra ele pra gente renovar, ver palestra, ver vídeo. Eu tô muito interessada em comprar o livro deles pra gente ir inovando, pra não deixar o amor acabar, né? Foi muito boa a palestra, com bastante informação. Pessoas que realmente têm uma experiência de vida até a mais para passar para nós, que somos novos de casados, né? E estou saindo daqui bem feliz. Eu cheguei na terapia do amor desacreditada, eu achava que não ia ser feliz, frustrada por tudo que eu já passei pela minha vida sentimental, então pra mim não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Eu conheci pessoas onde eu achava que eu ia ser feliz, mas eu fui frustrada, eu fui enganada e por um bom tempo eu fiquei batendo na mesma tecla, acreditando que a pessoa ia mudar, que eu ia conseguir resolver aquele problema do meu jeito e eu não tive resultado. E a solução que a Débora precisava para resolver os problemas, ela encontrou quando conheceu a terapia do amor. Eu conheci a terapia através de alguns amigos, né, que me falaram que aqui eu ia ter a resposta, mas a resposta para minha cura, porque eu era muito machucada. Então eu cheguei dessa forma aqui na terapia, né, muito machucada, foi ouvindo as palestras, praticando o que eu ouvi aqui dentro, né? E hoje, depois da terapia, eu posso dizer que eu tô bem, que eu tô feliz, que eu tô preparada para um relacionamento e o que passou, passou. É daqui para frente agora. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Então, assim como o Rafael e a Sara também participaram dessas palestras, estão hoje felizes, estão aqui olhando para frente para um casamento aí em breve, você também que tem o sonho de se casar, de endireitar, de não errar mais, venha participar das palestras da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, nós estaremos aqui no Templo de Salomão às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite com a palestra para casais e solteiros. Obrigada, Rafael e Sara, pela história de vocês. Obrigada. Nós vamos agora conhecer a história da Tarsila. Você vai ver
que o passado de uma pessoa tem tudo a ver com a vida amorosa dela, especialmente os pais, a infância, o que ela herdou da sua família. Veja só a história da Tarsila e como ela agora já está no processo de cura, de tratamento, para sair deste passado tenebroso da vida amorosa dela. Vamos assistir. Olá, galera do Love School. Hoje nós estamos na cidade de Pedra Bela para conhecer a história da Tarsila. Mas antes, ela aceitou o desafio da nossa produção em descer na segunda maior tirolesa da América Latina. Tá nervosa? Um pouquinho. Isso mostra um pouquinho da sua história de superação. Isso, mostra... a gente tem que vencer os nossos medos, né? Então, para mim, é realmente um desafio. Você é apaixonada por esportes radicais? Amo, gosto muito. Já desceu em alguma tirolesa antes? Igual essa, nunca. A mega tirolesa tem 1.900 metros de extensão e pode atingir a velocidade de 107 km por hora. E olha só a nossa entrevistada. Pelo jeito, ela está curtindo o passeio. Qual é a sensação? Muito bom, assim, quando você olha a altura, dá muito medo. Parece que você não vai conseguir pular. Mas depois que passa, é muito bom. Quem vê você com toda essa coragem nem imagina que você já passou, né? Isso mesmo. O que aconteceu? Quando eu tinha 5 anos, meus pais se separaram, então minha mãe teve que trabalhar um pouco mais, né? E eu ficava na casa de uns parentes meus. E nessa ocasião tinha um tio-avô meu que começou, né, a abusar, tudo. Não ter relacionamento, mas ele pegava, queria que eu passasse a mão nele, né? Isso por um tempo. Até que eu cresci um pouquinho, já com 7 anos, já comecei a entender as coisas. Então eu já fugia dele, já saía de perto, né? Mas mesmo assim não falava com ninguém, né? Nunca comentei isso com ninguém antes da minha família. O abuso gerou muitos traumas que refletiram na fase adulta. Por esse jeito meu de ficar guardando as coisas, eu não conversava com as pessoas direito, né? No relacionamento piorou, né? Eu guardava aquilo pra mim e, né, não conversava, tinha muita insegurança, né? Você ficou noiva com 19 anos. Isso. Como que foi? Você conversava com o seu futuro marido? Assim, eu quase não conversava com ele, né? E depois de um tempo que a gente foi ficando noiva, eu percebi que ele estava diferente, que a pessoa ela muda, né? Era muito fria, não era carinhosa, não conversava com a pessoa. Você achava que todos os problemas iam ser resolvidos depois do casamento? Isso. E isso não aconteceu, porque vocês nem chegaram a casar? Sim. Ele te traiu? Isso. No dia, ele chegou numa semana, falou assim, então agora a gente vai casar. Você prepara as coisas e resolve tudo. Ainda falou assim, né? Ele não ajudava muito, assim, né? Aí depois de umas semanas, ou menos alguns dias, a mulher que ele estava saindo com a amante dele, veio na minha casa e falou, ó, você pode casar com ele, mas você tem que saber que ele está saindo comigo há 6 meses, que a gente está tendo um relacionamento sério mesmo, né? Você ficou 3 anos sozinha e você começou um novo relacionamento. Isso. E aí foi frustrante também para você? Sim, a pessoa não era compatível a mim, né? Tinha outros gostos, né? E depois de um tempo a gente até queria casar, mas também não deu certo, né? Por quê? Porque a gente não se entendia, né? Ele pensava de um jeito, pensava do outro. O que você errou no segundo relacionamento? Eu continuava sendo insegura, né? Eu não falava com meu namorado, falava com os meus familiares ou até com uma amiga, mas nunca tinha coragem de ir ali conversar com ele, né? Resolver a situação. E assim, às vezes piorou, porque por eu não ter me resolvido, além dessa insegurança, eu passei a ser um pouco ciumenta. Eu tinha ciúme da internet, tinha ciúme às vezes de alguma pessoa. Tarsila, você viveu nessa situação dos 5 até os 28 anos. Isso. Por que você decidiu buscar ajuda? Eu comecei nas palestras porque eu vi que não dava certo no relacionamento. O que você ouviu na palestra que fez você mudar? O que mais me marcou foi quando foi falado sobre a pessoa ser carinhosa. Porque, assim, eu me achava carinhosa, só que aí, passando os exemplos, passando a situação, eu pude ver que eu precisava mudar, que eu era uma pessoa realmente mais fria, mais fechada. Hoje é tudo diferente, né? Eu sou feliz por dentro mesmo, eu não fico desesperada, ansiosa. Antes eu tinha uma ansiedade assim que eu não conseguia nem ler o livro Casamento Blindado. Eu li um pouquinho e parava, eu falava, tô ficando muito ansiosa, muito desesperada, eu tô com certa idade, eu tenho que, né, resolver, eu tenho que casar isso, aquilo. E o mais importante é que eu tô feliz, tô bem comigo mesmo. E a insegurança, a baixa autoestima? Tudo isso foi saindo aos poucos, foi saindo tudo, sabe? A partir do momento que eu parei de olhar para os problemas,
pro que estava externo e passei a olhar para mim, eu comecei a vencer, superar. Não, tem que me arrumar, tem que me cuidar, tem que me amar, tem que olhar para frente, né? Viver uma nova vida. Então esta é a primeira fase de uma pessoa que está querendo buscar e encontrar a felicidade amorosa. É a cura, é a limpeza deste passado, desta sujeira, este acúmulo aí de lixo emocional que ficou de um passado. Veja o que aconteceu com ela. Sofreu abuso, né, antes dos 7 anos de idade, depois vários relacionamentos frustrados, um casamento que não deu certo. Quer dizer, a pessoa chega um momento que ela pensa assim, poxa, acho que eu não nasci para ser feliz no amor. Olha só o que aconteceu comigo. Ela começa a deduzir muita coisa a respeito dela mesma, né? Quantas mulheres, por exemplo, estão se sentindo mal consigo mesmas por causa dessas crenças e elas então ficam tentando mascarar, elas ficam tentando fazer, mudar o visual, se empenhar mais na carreira, viajar, elas ficam tentando mascarar uma coisa que não vai resolver. Você ficando mais bonita não vai resolver o seu problema. Você tendo mais amizades, ficando mais popular nas redes sociais, você conhecendo o mundo, você não vai resolver o seu problema, sabe? Você querendo fingir que o problema não está ali, não vai resolver. E essa atitude que muitas pessoas têm de ficar fingindo que tá bem, que não precisa, sabe? Que de algum jeito ela precisa, melhor não pensar. Vamos não pensar no assunto, porque aí não machuca. Não resolve. Você pode conseguir resolver por 10 minutos, 3 horas. Mas chega uma hora do dia, chega um dia da semana, chega uma época da sua vida que não dá mais para você disfarçar. Aí sabe o que acontece? Quando você vai ver, já passou tanto tempo, né? E você fica talvez se escondendo atrás daquela ideia, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. E você, nesse ser forte, você está sendo forte para aguentar. Existem 2 tipos de força. Existe a força para aguentar o problema, né, para apanhar da vida, só é levar pancada. Quem leva pancada é forte. Mas existe a outra força, que é a força para você vencer, para você superar aquilo que vinha batendo em você. Essa é a palavra, Renato, porque às vezes as pessoas pensam que você aguentar o problema, você está superando o problema. Não, você está simplesmente apanhando, está aguentando o problema. Para você ter força, a força melhor é a força para vencer, para superar, porque aí aquele problema vai parar de bater em você, você não vai ficar sofrendo. Então você quer força para continuar sofrendo ou você quer força para vencer, para resolver o problema do seu relacionamento? Então é isso que nós temos ensinado às pessoas que têm vindo às palestras da Terapia do Amor. Força para superar. Então veja só, no caso desta aluna que acabou de contar a sua história, ela sofreu abuso do próprio avô, mas ela está bem hoje, ela superou, ela recebeu força para superar isso. Casamento que não deu certo, todo o passado das pessoas tem uma influência no presente e pode impedir o seu futuro. Mas você pode superar, você pode vencer essa herança negativa que você simplesmente recebeu, não foi culpa sua, foi uma herança que veio sobre você. Algumas coisas podem até ter sido culpa sua, mas o fato agora é você focar em o que você pode fazer diferente para se livrar desse passado e começar uma nova história. Nesta quinta-feira, nós vamos ensinar você a cortar, cancelar esta herança negativa e fazer um novo começo. Você não precisa herdar as coisas ruins dos seus pais. Você mantém as coisas boas e as coisas ruins você pode separar e dizer, isso aqui eu não quero para a minha vida e não vai influenciar a minha vida amorosa. Nós convidamos você para estar com a gente e trazer uma fotografia dos seus pais. Pegue uma foto, você tem aí talvez na prateleira, na estante, na cabeceira, você tem algum lugar da casa
uma foto dos seus pais, ou no álbum, no telefone, traga esta foto. Se não tem foto, traga os nomes deles, que nós vamos orientar você como será feito esse trabalho de cancelamento das heranças negativas na vida amorosa. Cristiane e eu estaremos às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, na Terapia do Amor. Preste atenção. Na música de 1976, a cantora Elis Regina já dizia em seus versos que vivemos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Um ditado popular famoso e conhecido por muitos diz que filho de peixe, peixinho é. Mas e você? Acredita que os problemas também podem ser herdados passando de pai para filho? As histórias se repetem. Enquanto você não soluciona algo na sua família, quando você não tem uma cura, aquela história tende a se repetir. Isso aconteceu pelo menos na minha família. Acho que tem um fator psicológico, né? Porque se for a gente acompanhar bem, né, a gente se assemelha bastante com nossos pais, com as ações dos nossos pais, né? Os filhos acabam repetindo a história do pai, ainda mais por conta do convívio, o meio que vive, né? Eles acabam reproduzindo isso tudo. Então eu acredito que passa sim, né? Mas todo mundo também tem a capacidade de mudar a história, eu acredito nisso também. Pode parecer bobagem, mas você sabia que a vivência que seus pais tiveram, seja ela boa ou ruim, influencia a sua vida hoje, inclusive a amorosa? Muitas situações comprovam isso. Divórcios que passam de geração em geração, famílias com tendências ao vício, traições, nervosismo e agressividade que são facilmente reconhecidos pela frase "puxou ao pai" ou "ela é igualzinha à mãe". Tem uma coisa chamada epigenética que fala que tem alguns traços que podem ser herdados, por exemplo, uma pessoa mais brava, algumas características da pessoa pode ser sim passado de pai para filho. A gente tem visto alguns casos de que as coisas se repetem enquanto a história não se completa, ou se cura, ou se resolve. Essas referências são chamadas de heranças negativas e são responsáveis por muitos relacionamentos fracassados. Na Terapia do Amor, você aprenderá o que fazer para vencer as heranças negativas e dará início a uma nova fase de amor e felicidade na próxima palestra da Reconstrução do Eu. Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Chegou a hora de responder perguntas dos nossos alunos. Vamos à primeira. Sou casada há 11 anos, tenho 2 filhos, um casal. Meu marido é um homem muito difícil, porque desde que conheci ele, que ele bebe e fuma. Me separei já por causa disso, mas voltei e não vi mudança. Ele continuou a fazer a mesma coisa, sair, beber, chegar no outro dia, ou chegar 3 horas ou 4 horas da manhã. Sofro muito com isso e não sei o que fazer. E não queria jogar esse casamento fora, mas, pelo visto, só eu que não quero jogar fora. A gente aponta aqui, não para o seu benefício, mas para as pessoas em casa, que você o conheceu assim e mesmo assim você casou com ele, você teve 2 filhos com ele, mesmo sabendo que o seu marido era um beberrão, um irresponsável no sentido dos vícios. Então, você, de certa forma, está colhendo os frutos dessa sua decisão errada lá atrás. E você, que está solteira, que está noiva, que está namorando uma pessoa, está pensando assim, não, quando casar eu creio que isso vai mudar. Quando casar eu creio que as coisas vão melhorar. Quando tiver um filho, ele vai ficar mais responsável. Preste atenção na história desta amiga do Maranhão, porque a tendência não é a melhora, infelizmente é a piora.
ok? Bom, vamos lá o que ela pode fazer agora. Bom, o seu marido, amiga, ele tem um problema. Ele não faz, eu não acredito que ele faça isso de propósito. Eu quero mesmo, sabe, machucar minha mulher, eu quero decepcionar mesmo, eu quero acabar com a minha família. Eu não acredito que seja essa a questão. Eu acredito que o seu marido, ele é um viciado. E uma pessoa viciada é uma pessoa doente. Ela precisa de ajuda. Aí você fala assim, mas ele não procura ajuda, ele não pede ajuda e ele não faz nada para resolver o problema. Pois é, porque a pessoa que está nessa situação, muitas vezes, nem ela consegue entender a verdade, sabe? Ela não consegue enxergar a realidade. Muitas vezes ela pensa que ela pode parar. Só que ela já, sabe, eu imagino que quando você se separou dele e você voltou com ele, porque ele falou, não, eu vou mudar. Mas quando ele vai ver, ele já está lá. Ele já está lá bebendo. Sabe, muitas dessas pessoas, parece que elas estão fazendo de propósito. Não é. A pessoa, ela tem um problema sério, um problema espiritual, e ela precisa de ajuda. Então, eu recomendaria a você, amiga, a buscar ajuda por ele. Falar com ele assim, olha, amor, eu vou te ajudar. Eu já vi que você não consegue se ajudar, eu vou te ajudar. Em vez de você falar assim, não, eu não quero perder o nosso casamento. Não, deixa o casamento um pouquinho na pausa, né? Para de falar do relacionamento, porque você não tem consideração comigo, porque olha os seus filhos. Para com isso, porque esse assunto não tá... Muitas vezes até acaba fazendo ele se sentir ainda mais deprimido para ir lá e encher a cara. Né? Então, em vez de ficar falando da família, do relacionamento, que você vai embora, você vai deixar ele, que tal você falar, olha, eu vou te ajudar. Então, aí você pergunta, como eu posso ajudá-lo? Nós temos o tratamento da cura dos vícios. Você pode agora ligar para este número 011-3573-3535 e perguntar sobre a cura dos vícios aí no estado do Maranhão. E você vai receber o endereço, o local e o horário onde você pode buscar ajuda para o seu marido. 011-3573-3535. E também o site viciotemcura.com tem mais informações. Todos que estão passando por problemas semelhantes, este tratamento é o tratamento que nós conhecemos, que é eficaz para quem quer se livrar dos vícios e para quem tem familiares nos vícios, tá bom? Está aí a dica para você. Vamos a mais uma pergunta daqui a pouquinho, mas vamos agora a conhecer a história da Pamela e do Adriano, que realizaram um sonho de se casar. Muitas pessoas, milhares de pessoas, têm realizado o sonho de se casar através das palestras da Terapia do Amor. E nós vamos conhecer agora mais um casal que realizou este sonho. Pessoas de todas as idades têm recorrido à Terapia do Amor para realizar o sonho de se casar e ser feliz no casamento. Veja só a história deles. Like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight. Na minha casa, sim, foi tudo muito difícil, né? A minha infância, tudo muito assim conturbado, né? Eu não tive dentro da minha casa uma referência de casamento, uma referência de família. Sou o caçula de 5 irmãos, né? E até então estava tudo bem, tudo certo. Eu lembro que com os 8 a 9 anos de idade a gente descobriu a traição do meu pai. Meu pai traía minha mãe. Né? E aí começou uma série de problemas em casa. Eu comecei a ver minha mãe sofrendo, chorando pelos cantos. Eu vi ela receber telefonemas e ficar assim, muito nervosa. Eu vi eles brigarem várias vezes, ele ameaçar sair de casa, ameaçar ir embora. Com os 12 anos de idade nós descobrimos a traição do meu pai, desde quando nós éramos muito jovens, então assim, praticamente a nossa infância toda ele já atraía ela, que ele sempre foi um pai muito ausente. Eu me acostumei só com o que eu vi, não com o que eu ouvia, enfim, com o que eu conversava, não, eu me acostumei só com o que eu vi. Então aquilo pra mim era a realidade de um casamento, aquilo pra mim era a realidade de uma família. Eu não via algo assim que eu pudesse, uma luz, que eu pudesse falar assim, eu vou ter um casamento diferente, eu não via. Isso me trouxe também uma frustração, porque ele era a figura de homem que eu tinha, né? Ele era a figura de pai que eu tinha. E ver que ele
que ele fez isso, que tudo isso aconteceu, me trouxe também uma frustração mesmo. Por eu ser jovem e ter muitos amigos, né, na época da escola, eu sofri muita influência da parte deles, influências erradas. Muitas vezes assim, eles sabiam que eu passava dentro de casa, então assim, para esquecer todo o sofrimento, se envolve. E eu cheguei a me envolver com um sentimento assim que só me trouxe coisas muito ruins e muito sofrimento. Passei a gostar de um rapaz que não gostava de mim, não fui correspondida, isso fez muito mal para mim. E foi onde que eu vi que eu não queria aquilo para minha vida. Tudo isso foi criando dentro de mim um bloqueio para um relacionamento, porque eu não queria passar pela mesma situação e também não queria fazer a pessoa com a qual eu ia me relacionar passar por esse mesmo problema. Entendeu? Então tudo isso foi me bloqueando, e aliado à minha timidez, ao quanto eu era tímido, tudo isso me travou para um relacionamento. E mesmo depois assim, de tanto sofrimento, né, de ter me envolvido com sentimentos que só me trouxeram dor, de gostar de pessoas assim, que não gostavam de mim, eu recebi o convite de um amigo a participar da palestra da Terapia do Amor. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, logo quando eu comecei a participar das palestras, era que eu tinha que perseverar, que eu não poderia desistir na primeira dificuldade, que eu tinha que enfrentar todos os meus sentimentos, que eu ia vencer um a um, passo a passo, eu ia conseguir tirar toda essa bagagem ruim que eu trazia de dentro de mim e eu ia conseguir me fortalecer para quando eu conhecesse uma pessoa, para eu conseguir entrar num relacionamento de uma forma inteligente. Lá eu aprendi a curar todos os traumas do meu passado, a pôr um fim em todo o sofrimento que eu tinha vivido. Lá eu aprendi que eu precisava ser uma solteira inteligente. Tudo que eu precisava aprender, eu tive lá, essa direção. Que eu precisava parar de me envolver com os sentimentos, de ser guiada pelo meu coração, precisava ser guiada pela minha inteligência. Eu sempre gostei muito de música e depois de um tempo de ter aprendido a tocar violão, de ter feito aulas, eu comecei a participar de um projeto social onde envolvia uma banda. Eu comecei a participar da banda, eu conheci a pessoa que viria a ser no futuro a minha esposa. Quando eu comecei a observar ele, né, comecei a estar mais perto dele todos os dias, eu vi nele tudo que eu sempre quis. Uma seriedade, muito maduro em tudo que ele fazia. Isso me chamava muita atenção, é o que eu acho mais bonito nele até hoje. Essa maturidade, essa seriedade dele como homem em todos os sentidos da nossa vida, essa segurança que ele sempre me passou, desde quando conheci ele, comecei a me envolver com ele e após tê-lo conhecido melhor, né, durante um bom tempo, conversamos tudo direitinho e foi aonde que veio o pedido de namoro. Passamos a fazer a palestra da Terapia do Amor juntos, né, a aprender como que se deve dirigir um namoro, a conhecer um ao outro melhor. E com o passar do tempo, né, que a gente foi conversando e cada vez conhecendo melhor, a gente percebeu que era isso que a gente queria para a nossa vida, que realmente o casamento era o nosso foco, era o nosso objetivo. Não era simplesmente namorar por namorar, não era simplesmente ter alguém do lado, não, era construir uma vida juntos, era crescer juntos. Do mesmo jeito que ela me acrescentava muitas coisas, eu aprendi que eu conseguia acrescentar muitas coisas na vida dela. Então tudo isso fez a gente começar a se preparar para o casamento, a gente ficou noivo, a gente começou a se preparar financeiramente, começou a se preparar em todas as outras áreas para a gente poder ter um casamento. Eu nunca tive aquele sonho de casamento, assim, aquela coisa muito exorbitante, não. O meu foco maior sempre foi me estruturar. Nada me valia de um casamento luxuoso, com muito gasto, se eu não tivesse a estrutura para manter o relacionamento depois. Eu aprendi isso na Terapia do Amor, né? E nós colocamos em prática, nós não deixamos de fazer terapia, ele foi nossa manutenção do nosso noivado, aprendendo terapia do amor através da Terapia do Amor, palestra após palestra, e foi quando nós nos casamos. Eu sempre imaginei, por essa questão da música ter envolvido muito a gente, né? A gente se conheceu através da música, a gente começou a namorar por ter se envolvido numa banda, enfim. E eu sempre imaginei que eu queria fazer algo diferente para ela no dia do casamento. Ela nem sabia de nada, foi uma surpresa que eu fiz, né? Eu ensaiei durante muito tempo a marcha nupcial no violão e no dia da entrada eu estava lá tocando. Ela entrou junto com o pai dela e eu tocando a marcha para ela poder entrar.
Foi maravilhoso para mim. Nós nos casamos na terapia do amor e hoje a gente consegue ver que foi muito importante toda a perseverança que a gente teve. Foi muito importante fazer cada palestra, foi muito importante aprender cada ensinamento, colocar cada uma delas em prática e a gente faz isso até hoje. Até hoje nós participamos da terapia do amor. Teve aquele momento, né, que dizem que é muito difícil da adaptação dos primeiros meses, dos primeiros momentos do casamento, depois da festa, depois daquela festa toda de enfrentar os problemas do dia a dia, mas tudo que a gente aprendeu na terapia do amor fez com que a gente passasse por isso de uma forma muito tranquila. Exatamente. Foi tudo muito calmo pra gente. Valeu muito a pena ter perseverado, ter se guardado um para o outro, valeu muito a pena ter aprendido tudo que nós aprendemos na terapia do amor e vamos levar isso pro resto da nossa vida. Nos nossos projetos futuros, na nossa vida, a terapia do amor sempre estará em primeiro lugar para nós. Faz da minha cama sua cama, da minha vida sua vida. Faz assim, amor. Vem hoje e amanhã, vem todo dia. Faz do meu sorriso teu sorriso, do meu abraço seu abrigo. Faz meu coração contente. Vem hoje e amanhã, fica aqui pra sempre. Muitas pessoas estão realizando o sonho de se casar e se você quer também realizar o sonho de ser casado e feliz, então venha para a Terapia do Amor. Nesta quinta-feira nós vamos ajudar você que está tendo este desejo e não consegue realizá-lo. Aliás, nós estamos num propósito aí de 15 dias, as pessoas que querem realizar o sonho de se casar. Se você quer saber como participar, esteja com a gente nesta quinta-feira às 10 da manhã ou às 8 horas da noite, no Templo de Salomão em todo o Brasil. Vamos responder mais uma pergunta, desta vez da aluna lá de Minas Gerais. Eu sou casada há 1 ano e 6 meses. Meu marido é super carinhoso, não deixa faltar nada para mim. É um homem maravilhoso, mas eu não consigo confiar nele. Ele já foi casado, ele mais a ex dele tem uma amizade muito grande. Ele jura para mim que não sente nada por ela, mas eu não consigo ter confiança nele. Me ajuda. Você vê que quando a pessoa ela tem uma ex-esposa, um ex-marido, o melhor é que aquela pessoa, eles tenham um relacionamento bom, melhor do que um relacionamento ruim, né? Porque normalmente tem filhos envolvidos e não é bom para os filhos que os pais sejam inimigos. Então, se ele é um homem bom, se seu marido é um homem bom, é um homem que você, assim, vê caráter na personalidade dele e tudo mais, então eu vejo que você poderia dar um voto de confiança, mas fazer certos ajustes. Por exemplo, combinar com ele. Quando vocês forem se ver ou conversar no telefone, posso estar presente? Só para que eu não me sinta insegura? Em vez de você ficar achando que ele vai te trair, que ele está te traindo e ficar jogando isso na cara dele, que tal você só ajustar um pouquinho a rotina de quando ele fala com a ex dele, a amizade dele, se você puder entrar nessa amizade também. Isso, e trabalhar na sua insegurança, independente do que ele faz ou deixa de fazer. Porque a razão, aparentemente, do que está acontecendo é que você é uma mulher insegura, você tem a insegurança pela existência desta ex e pelo contato que ele tem, provavelmente por causa do filho. Então, a sua insegurança faz com que você se diminua, se inferiorize diante desta mulher e do seu marido. Então, ele pode ajudar, como falamos, como a Cristiane falou, mas você também tem que se ajudar, você tem que começar a olhar para si e entender o valor que você tem, entender que ele escolheu você, que se ela é ex dele é por uma razão, e a razão é que não deu certo, alguma coisa que deu muito errada nesse casamento e ele decidiu que não queria mais essa mulher e escolheu você. Então, você precisa aprender a trabalhar isso dentro de você para você se valorizar e então aumentar a sua autoconfiança e deixar de sentir esse ciúme sem base, sem fundamento que você tem agora
do seu marido. Essa série da reconstrução do eu tem ajudado muitas pessoas a se valorizarem, a vencer as suas próprias inseguranças. Isso, né, na Renato? Terapia do Amor estamos fazendo a reconstrução do eu e vai te ajudar muito, amiga, aí de Minas Gerais. Participe aí também em Minas, tá bom? Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Obrigado, alunos, e até lá. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.